Fala Murilo, tudo bem? Agora a gente vai fazer um pouco da sua entrevista, da sua preparação. Me conta, como é que tá os seus vínculos aí no Brasil? Olha, Rafael, é o seguinte aí, questão de vínculo, se for de trabalho, cara, aí complicou porque eu já não tô trabalhando já faz um tempinho. Mas eu tenho a minha scooterzinha, entendeu? Essa motinho que eu tenho, se ela constar aí como vínculo, é uma alternativa que eu tenho. Entendi. E como que tá a sua questão de moradia aí no Brasil? Me conta um pouquinho. Pô, Rafael, essa questão aí de moradia aí complica, né? Porque eu não tenho casa própria. Hoje, atualmente, eu até tô morando aí no quintal da minha mãe para que eu possa guardar um dinheirinho aí, mas indo para os Estados Unidos, essa questão de moradia vai resolver pro meu lado, entendeu? Olha, Murilo, com essa história que você me contou, eu não vejo que você tem muitos vínculos. Eu acho que vai ser um pouco difícil para você conseguir o visto nesse momento, cara. Pô, Rafael, não brinca não. Pô, não acredito, cara. Pô, eu tô cheio de amigo meu aí nesse mesmo perfil, cara. Será que não vai dar certo? Olá, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City, eu sou Gilbert Gatton, presidente da Lumos, e hoje tenho comigo aqui... Rafael, tudo bem, Gilbert? Tudo bem? O Rafael, ele é o nosso gerente da parte de vendas. Um monte de vocês que estão se preparando para vir agora em janeiro, né? Já tem conversado com o teu time lá. Até em setembro, o pessoal já tá chegando para a próxima semana. Você está se preparando para o inverno. Exatamente, aqui é muito frio, já falaram, deixar a barba para ajudar. Eu estava brincando com ele um pouquinho antes aqui. Agora, hoje a gente quer falar com vocês sobre o seguinte. Muita gente que está chegando agora, que na semana que vem, né, em 2 semanas a gente começa o nosso programa de outono, já conseguiram o visto, estão aqui, mas teve um número de gente que não conseguiu o visto. Sim. Todo semestre a gente tem as pessoas que não conseguem o visto, né, passam pelo processo e acabam tendo o visto negado. E a gente explica, às vezes um pouco da falta de preparação acaba resultando numa negação. Um pouquinho que a gente ajusta consegue resolver esse problema. Uma coisa que eu tava pesquisando agora há pouco aí, diz o seguinte, se a sua primeira aplicação foi rejeitada, você tem a opção de reaplicar para a sua visa. Muitos estudantes que tiveram a aplicação negada na primeira vez são aceitos na segunda vez, depois que eles entendem o que eles erraram na primeira e fazem um ajuste. Então, pessoal, se por acaso você é um desses, infelizmente o visto foi negado, não desespere, não acabou o mundo ainda, né? Com certeza. Você pode reaplicar para ele baseado em algumas coisas que a gente vai falar aqui. Então, quando você faz a aplicação na Lumos, você recebe um assessoramento do teu time, né? Exatamente. A gente vai ter um consultor que é designado para ajudar durante todo o processo, desde a aplicação no site até o dia da entrevista. Então a gente faz uma preparação de entrevista, fala sobre a documentação necessária, horário, as perguntas mais comuns, né, para a entrevista, porque basicamente eles estão querendo saber se aquilo que você colocou no seu formulário no 10.160 faz sentido com as suas respostas. Então essa preparação é muito importante, né? Você repassar por essas perguntas e entender aquilo que eles estão perguntando. Isso, então, o que eu entendi do teu grupo é que você tem uma pré-entrevista, você tem um pacote de itens, né, que tem que ser preparados. Então, explica pra gente aqui o que é essa pré-entrevista. Então vamos lá, depois que você fez o procedimento todo com alunos, recebeu seu I-20, pagou a sua taxa SEVES, você tem que fazer aquele formulário 10.160, que é o formulário para você fazer a sua solicitação de visto. Então lá a gente vai colocar uma série de informações pessoais, endereço, o ponto de contato aqui na escola. Agora, o 10.160, desculpe te interromper, mas ele é em inglês. Ele é em inglês. Se ele tiver problema para preencher o teu grupo... A gente tem 2 novidades. Uma, além da assessoria por telefone, a gente marca um horário com a pessoa e faz com ela o preenchimento. A gente traduziu um 10.160 inteiro para a pessoa, a gente manda esse arquivo em PDF para ela já saber quais aquelas informações que ela precisa ter em mãos para facilitar na hora do preenchimento. Então, porque o 10.160, cada módulo dele tem um número. Exatamente. Então, quando você recebe a tradução, você pode ter uma referência para entender o que está pedindo. O que mais? Foi isso que a gente fez. Então aí ele já fez o 10.160, marcou a sua entrevista. O que a gente faz? De 1 a 2 dias antes dele fazer a entrevista de verdade, te liga para a pessoa e explica para ela, faz uma pastinha, separa esses documentos,
os documentos básicos, o seu formulário de confirmação da entrevista, a sua taxa SEVES paga, documentação do seu sponsor, se você tiver, os seus comprovantes de vínculos. Então a gente passa por toda essa documentação e depois eu vou aquilo que a gente chama pré-entrevista. Então eu faço umas perguntas para ela, simulando as perguntas mais comuns, né? Só para saber se a pessoa está alinhada com aquilo que ela colocou no seu formulário, né? Então, se a escola se ele te perguntar quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos, então se o seu I-20 é para 1 ano, você vai responder 1 ano. Você não vai responder 4, 5, não sei. Exatamente. Então, justamente esse é o ponto que a gente tenta ajudar o candidato a estar bem preparado, seguro e tranquilo para fazer a sua entrevista. Quando eu soube que esse ia ser o tema, hoje eu entrei em contato com o pessoal do consulado e perguntei para eles qual era a razão número 1 que o visto de estudante é negado normalmente. E aquilo que a gente pensava, ele falou, ele é questão de vínculo. Uma coisa interessante que ele me mostrou aqui, e a gente vai falar sobre isso, eles acham uma coisa interessante que gera uma pergunta a mais para eles quando o sponsor já está nos Estados Unidos. Ou então, quando o sponsor não parece ter uma proximidade, um parentesco com o estudante. Candidato. Ele me disse o seguinte, por que uma pessoa tão distante, ou que não é parente do estudante, vai ser sponsor dele? Então essas duas não é razão de negar, mas ele cria uma pergunta a mais. Ele faz, né? umas perguntas adicionais para justamente ter certeza se aquilo que você apresentou no seu 10.160 faz sentido com a realidade, né? É isso. Agora, sobre o vínculo, que é a mesma coisa que eles falaram, que o que eles pedem lá é que a pessoa parece que não tem um plano e não tem um vínculo para retornar. Exatamente. O que você diz para esse pessoal? A gente sempre fala que o importante de um visto de estudante é que ele tem um prazo de início e um prazo de fim. Por mais que a gente não tenha certeza, se eu vou de repente depois fazer uma faculdade, você precisa apresentar o plano para aquilo que você aplicou. Se você aplicou para fazer 1 ano de escola, você vai ter que demonstrar um plano para 1 ano. Então, a gente fala vínculos, coisas que vão fazer com que você tenha que retornar para o Brasil. Então, muita gente sai do emprego, vende a casa, vende os bens e chega lá e fala: o que você tem aqui no Brasil? Não tenho nada para apresentar de vínculo. Então, isso já pode ser interpretado de uma forma ruim e acaba tendo essa questão da pessoa ser negada por falta de vínculos. Então, a gente sempre explica. Faça um plano bem detalhado, explique pro oficial que está te entrevistando quais são os seus vínculos. Eu tenho família aqui no Brasil, eu tenho minha profissão, eu tenho a chance de, depois que eu tiver o meu inglês bem firme, de conseguir um emprego melhor. Eu tenho uma carta do meu empregador dizendo que caso seja interessante, eles podem me contratar de volta. Então existem várias ferramentas que a gente pode ajudar com que você demonstre vínculos. Porque no momento quando você vem estudar, realmente você vai ter que se desfazer de alguns vínculos, mas não significa que você não vai retornar ao seu país de origem. Eu não posso dar o nome da minha fonte de informação no consulado, né, que ele pediu para não, mas ele diz o seguinte: quando ele faz a entrevista, ele tem algumas perguntas que ele tem na mente já. Então a primeira coisa que ele estava falando para mim aqui, que quando a pessoa vai, a pessoa tem que estar vestida profissionalmente. Então eles olham isso aí. A segunda coisa que ele diz é o seguinte: mantenha as perguntas e as respostas ao ponto que foi feita a pergunta. Então não tente tentar explicar mais o que ele perguntou. Daí ele me diz assim: olha, eles têm que ser honestos na resposta. Quando eu perguntar para eles por que essa escola, eles têm que saber o nome da escola, onde fica, e eles têm que me dizer sobre a escola. O porquê, exatamente. Quando a gente... Inclusive, você falou de trajes, na nossa pré-entrevista a gente coloca para falar de traje. Porque assim, você está se apresentando como um candidato para um curso. É uma coisa... É diferente de um visto de turismo que é mais diversão, mais largado, né? Que a gente diria assim, você vir para um visto de estudante é um visto muito sério. Então eles encaram isso como aquela oportunidade do candidato se mostrar como uma pessoa que vai vir para cá para fazer um curso seriamente, estudar e quem sabe aí ter outras oportunidades. Daí eu perguntei para ele o seguinte: se ele podia me dar um exemplo de uma pergunta que a resposta ajudou a ele a dizer não pelo visto. Então ele falou o seguinte: uma das perguntas que eu sempre faço no final da entrevista, eu falo assim: tá bom, e depois que você completar os teus estudos, o que você vai fazer? Daí a pessoa respondeu o seguinte: não, nesse caso aqui ela é para uma universidade, depois que eu terminar meus estudos, eu vou ser um ótimo profissional, eu vou encontrar uma companhia americana que vai me empregar e vai arrumar meu visto.
Ele negou. Uhum. Então, por quê? O plano não era bom. Exatamente. Né? Por mais que essa é uma possibilidade que possa acontecer, Exato. não é aquilo que você está se propondo dentro do seu visto. É uma consequência. Uhum. Então, eu falei, mas qual seria a resposta correta? Ele falou assim, a resposta seria que após eu terminar meus estudos, eu pretendo voltar ao Brasil e realmente com isso incrementar a minha vida profissional, o que hoje está dificultando. Com certeza. Então, o vínculo, muitas vezes, é aquilo que se pode provar, mas também é aquilo que você está planejando a fazer depois que completar os seus estudos. Com certeza. Então, um plano bem definido, se você vier entrar em contato com o nosso time do departamento comercial, é justamente isso que a gente vai tentar te ajudar. Entender qual que é o seu momento de carreira ou de vida, para que a gente possa te dar pelo menos o caminho mais fácil para você vir realizar seu plano de estudar aqui com a gente e com certeza se voltar para o seu país ficar bem definido aí na sua carreira, na sua vida, enfim, naquilo que você preferir. Então, só para resumir que o tempo já passou aqui, que a gente tinha prometido para vocês, quando você se preparar para a entrevista, vá vestido profissionalmente. Faça a barba. Faça a barba. Segundo, quando ele perguntar, responda as perguntas sem ter que explicar muito. Se você tenta jogar muita explicação, você desvia um pouco o foco dele. Terceiro, seja honesto. Quarto, tenha a informação completa da escola. Como se conheceu, qual é o programa, quanto tempo vai levar, onde fica. Seguinte, mostre para eles que você tem um compromisso. O porquê que se busca essa educação. Mostre que você tem a intenção de voltar. E uma coisa interessante que está aqui é o seguinte, você tem que se adaptar ao entrevistador. Tem entrevistadores que querem muito rápido, você tem que seguir ele. Então tente na tua entrevista sentir como se o entrevistador está indo rápido demais, se ele quer conversar, você tem que se adaptar muito bem nisso. Mas o mais importante que a gente conversou com vocês hoje, mostrar que você tem um vínculo e um plano para voltar. E que se o teu visto for negado, não é o fim do mundo. Você veja o que foi feito errado, faça uma avaliação, eles vão te dar uma resposta, Sim, né? eles dão uma carta, né, dizendo qual que é o motivo da sua negação, e aí volte em contato com a gente para a gente entender, de repente foi um documento que faltou, alguma coisa que seja fácil da gente corrigir, para de repente você vir o mais rápido possível estudar mas com a eles gente. falaram que não ficam marcado no teu registro que foi negado uma vez, vai ser negado sempre. Não, foi negado baseado nesse problema. A partir do momento que você consertar aquele problema, o visto vai ser concedido. Circunstancial. E a gente tem visto muito isso aqui, Sim, né? vários, a gente trouxe o Jarbas, né, alguns episódios atrás. Temos outros casos de pessoas chegando nesse semestre que tiveram o visto negado uma vez e a gente conseguiu entender o ponto que precisaria melhorar e eles estão aqui estudando com a gente. Pessoal, essa era a nossa mensagem para vocês hoje. Não desanime, que se você não conseguiu visto, aqui eles estão se preparando para janeiro. Aqui fica mais uma dica de como se apresentar bem para a entrevista. E lembrando que o Rafael e o time dele estão prontos aqui para dar para vocês uma preparação, fazerem até uma simulação, se for necessário, daquilo que a entrevista vai apresentar para que eu esteja bem preparado. Legal, é isso que a gente fala. A preparação é importante e a gente está aqui para ajudá-los com quaisquer que sejam as dúvidas, a gente vai estar aí pronto para ajudá-los, Gilbert. Beleza. Hoje a gente está aqui em homenagem ao Rio de Janeiro, né? Mandamos para vocês um abraço e lembramos você de subscreva nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês e na semana que vem a gente está aqui de volta. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau, obrigado. Mãe, acho que a gente vai ter que fazer daquele jeito lá. Vamos ter que colocar aí a sua casa no meu nome, tá bom? E aí, gostou do vídeo do Murilo? Tem mais episódio muito legal aqui do lado, ó. Curta e compartilha, assiste lá.